Olá! Não deixe de se inscrever no meu canal e dar o like neste vídeo. Atualidades. O governo Lula é o período atual da história política brasileira em que Luiz Inácio Lula da Silva exerce a presidência da República desde 1º de janeiro de 2023, representando seu retorno ao cargo para um terceiro mandato após ter sido presidente de 2003 a 2011. Lula, do Partido dos Trabalhadores, foi escolhido por voto popular direto na eleição presidencial de 2022, derrotando o candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Sob o slogan União e Reconstrução, o governo atualmente é composto por 37 ministérios, 15 a mais que o governo anterior e o segundo maior número de pastas desde a redemocratização, sendo menor do que no segundo governo da ex-presidente Dilma Rousseff, que teve 39 pastas. Antecedentes. Em entrevista à revista francesa Paris Match em 20 de maio de 2021, Lula confirmou sua pré-candidatura na eleição presidencial no ano seguinte. Buscando formar uma frente ampla com apoio de figuras civis e políticas de outros espectros, o Partido dos Trabalhadores, PT, convidou Geraldo Alckmin, antes adversário político de Lula, para ser seu candidato a vice-presidente em uma coligação integrada pelo PSB, PCdoB, PV, PSOL, Rede, Solidariedade, Avante e Agir. Lula terminou o primeiro turno na primeira colocação com 48,43% dos votos válidos, contra 43,20% de Jair Bolsonaro, com quem disputou o segundo turno, tendo vencido por 50,90% a 49,10% do eleitorado, o resultado mais acirrado de uma eleição presidencial no Brasil, empossado. Dente em 1º de janeiro de 2023. Lula foi o primeiro mandatário eleito para 3 mandatos e o primeiro desde Getúlio Vargas a exercer mais de um mandato não consecutivo, sendo também, aos 77 anos, o mais idoso a assumir o cargo. Eleições de 2022. Em seu discurso após a vitória nas urnas, Lula adotou um tom moderado, falando que pretende pacificar o país, mas de forma indireta chamou seu adversário político, Jair Bolsonaro, de autoritário e fascista, ao dizer que derrotou o autoritarismo e o fascismo, como já vinha se referindo antes da vitória nas eleições devido a Bolsonaro ter frequentemente flertado com esse regime, e posteriormente, antes da sua posse, afirmou: "Vamos ter que derrotar o bolsonarismo nas ruas", em uma campanha marcada pela polarização e pelo maniqueísmo, no qual a campanha de Lula tentou caracterizá-lo como a única alternativa no segundo turno para quem acreditava na democracia, enquanto que Bolsonaro buscou associar Lula ao comunismo e aos regimes antidemocráticos de esquerda como os da Venezuela, Cuba e Nicarágua. O novo governo enfrentará um Congresso bastante conservador, com muitos ministros de Bolsonaro e figuras próximas ao bolsonarismo ocupando cadeiras no parlamento. Período de transição. Em 1º de novembro de 2022, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin foi definido como coordenador da equipe de transição do governo. No dia 3, Alckmin e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, reuniram-se para iniciar a transição do governo. O vice-presidente eleito também se encontrou com lideranças políticas com vistas a alterar o orçamento federal ainda em 2022, de modo a viabilizar objetivos do futuro governo. Sua equipe de transição, composta por 903 integrantes, foi considerada a mais numerosa da história do Brasil. Apesar disso, a maioria são voluntários e apenas 22 integrantes são remunerados, embora a legislação permita até 50 vagas com salários. Dos cargos com remuneração, os salários variam em níveis de R$ 2.701,46 a R$ 17.327,65. Estes gastos somam R$ 242.645,32 mensais. A equipe de transição, assim, reservou R$ 1,6 milhão, sendo este o menor orçamento disponível para uma transição de governo em termos reais desde 2006, considerando a inflação, ano que passou a incluir reserva para gastos com a transição, mesmo em casos de reeleição, enquanto o da transição de Bolsonaro havia gastado todos os R$ 2,9 milhões que tinha disponíveis, o mais alto desde o supracitado ano. Em 20 de novembro de 2022,
quando a equipe ainda possuía cerca de 300 integrantes, ela era composta por pessoas oriundas de diferentes regiões do país, diferente da equipe de transição do governo anterior, sendo 64% homens, um terço pertencente ao Partido dos Trabalhadores, a maioria até então paulistas, e de variados grupos étnicos. Brancos representavam 75%, enquanto os negros, pardos e pretos, inclusive autodeclarados, vão 18%. Havia, ainda, 11 indígenas, 3,8% do total e 4 integrantes de origem asiática. É a equipe de transição a mais diversa da história do país, afirmou uma integrante da equipe de transição. Uma das primeiras medidas anunciadas pela equipe de transição foi a busca de recursos para bancar as promessas de Lula na campanha eleitoral, como a manutenção do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 por família, que custaria 52 bilhões de reais, com acréscimo de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade, que custaria 18 bilhões de reais, o reajuste do salário mínimo acima da inflação e a correção das tabelas do imposto de renda e do SUS, dentre outras medidas, que não cabem no orçamento de 2023, já definido por Bolsonaro. As soluções possíveis encontradas pela equipe de Lula foram a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição autorizando que o teto de gastos seja ultrapassado, de forma excepcional, inicialmente, em cerca de 200 bilhões por 4 anos, ou a abertura de crédito extraordinário ao orçamento, com prévio aval do Tribunal de Contas da União, para evitar questionamentos sobre a constitucionalidade da medida. A equipe de transição decidiu, afinal, que a autorização para ultrapassar as restrições ao crescimento das despesas imposta pelo teto de gastos deveria ser obtida mediante aprovação de uma emenda constitucional, PEC da transição, chamada também de PEC do estouro. A medida, que não veio acompanhada de contrapartidas para corte de despesas em outras áreas do orçamento federal nem de aumento da arrecadação, não foi bem recebida no mercado financeiro, levando ao aumento dos juros futuros, à desvalorização do real e à queda do Ibovespa. De acordo com o ex-ministro Henrique Meirelles, criador do teto de gastos, que apoiou Lula na campanha eleitoral e que era cogitado para ocupar o cargo de ministro da Economia, a política econômica de Lula irá pelo mesmo caminho do governo Dilma, período no qual ocorreu a maior recessão da história brasileira. E uma nota técnica da Consultoria de Orçamento da Câmara disse que a PEC da transição eleva a dívida em 10 pontos até 2026. Entretanto, partidos do chamado Centrão sinalizavam que a licença para ultrapassar o teto de gastos será mais modesta, apenas o suficiente para manter em R$ 600 o Auxílio Brasil e para reajustar o salário mínimo acima da inflação, e somente para o ano de 2023, em um valor estimado em 58,4 bilhões de reais. Para os anos seguintes o governo teria de negociar com a nova composição do parlamento. Outra medida colocada em prática pela equipe de Lula é a tentativa de barrar a nomeação de autoridades jurídicas e diplomáticas por parte de Bolsonaro. Segundo a assessoria de Lula, esses novos cargos podem servir como apoio político ao presidente. Assim, como tentou impedir, sem sucesso, a indicação em Ilan Goldfein à presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, ele foi indicado pelo então governo Bolsonaro, pelo então ministro da Economia, Paulo Guedes. Em 8 de novembro, foi instituído o Gabinete de Transição Governamental, sendo organizado em Gabinete do Coordenador, Coordenações, Conselho de Transição Governamental e pelos grupos técnicos, este último contando com 31 grupos técnicos, a coordenação dos grupos técnicos faz parte das coordenações. O gabinete tem como sede o Centro Cultural do Banco do Brasil em Brasília. Em 16 de novembro, Geraldo Alckmin entregou a minuta da PEC da transição ao Senado Federal, propondo que todos os valores incluídos no orçamento da União para custear o Auxílio Brasil sejam desconsiderados do limite do teto de gastos. No dia seguinte, Lula, que participava da COP27 no Egito, reiterou sua defesa ao fim do teto de gastos. A reação do mercado financeiro foi intensa, com o Ibovespa registrando, ao longo do dia, queda de 2,72%, e o dólar atingindo a cotação de R$ 5,5308, a maior desde julho. Os economistas Armínio Fraga, Pedro Malan e Edmar Baixa,
que apoiaram Lula durante a campanha eleitoral, divulgaram durante o dia uma carta pública induzindo o novo governo a manter responsabilidade fiscal. Para atenuar a repercussão das medidas de desajuste fiscal, Guido Mantega, integrante da equipe de transição de governo e ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma, condenado pelo Tribunal de Contas da União em decorrência das pedaladas fiscais, pediu seu desligamento, e Geraldo Alckmin foi a público defender a responsabilidade fiscal, sugerindo que, no longo prazo, o governo buscará o superávit primário para equilibrar as contas públicas. Para reduzir o tamanho do estouro no teto de gastos, o senador Alessandro Vieira, que apoiou Lula durante a campanha eleitoral, apresentou uma proposta alternativa, reduzindo de 198 bilhões de reais para 70 bilhões de reais a autorização para expansão dos gastos federais, e determinando que o governo federal apresente, ainda em 2023, uma proposta permanente para equilíbrio das contas do governo federal, em substituição ao teto de gastos, o que sinalizou para o mercado que o Congresso Nacional não autorizará medidas excessivamente responsáveis do ponto de vista fiscal. Nelson Barbosa, ministro da Fazenda e do Planejamento durante o governo Dilma e integrante da equipe de transição, defendeu que um aumento no gasto federal de até 136 bilhões de reais não representaria, na proporção do PIB, uma expansão. A PEC da transição foi aprovada pelo plenário do Senado Federal em 7 de dezembro, em 2 turnos, conseguindo substancial apoio de 64 senadores em cada turno. O texto aprovado pelo Senado e enviado à Câmara dos Deputados eleva a base de cálculo do teto em 145 bilhões de reais para os anos de 2023 e 2024, ou seja, 2 anos, e estabelece a obrigatoriedade do envio de projeto de lei complementar ao Congresso Nacional pelo Presidente da República, até o final de agosto de 2023, com o objetivo de instituir novo regime fiscal para substituir o teto de gastos. A versão inicial do parecer apresentado pelo relator da PEC aumentou as dúvidas sobre a disciplina fiscal do novo governo, pois utilizou como justificativa para a expansão dos gastos públicos sem correspondente aumento na arrecadação uma teoria econômica heterodoxa, a teoria monetária moderna, TMMT, na sigla em inglês, apontada pelos críticos como terraplanismo econômico, traquinagem juvenil e pérola da magia negra. Proposta semelhante, revista por seu sucessor, acabou por encerrar precocemente o governo do premier britânico Liz Truss. Haddad, futuro ministro da Fazenda, atuou nos bastidores, após as críticas do mercado, para retirar as referências à teoria do parecer aprovado. A Câmara aprovou a PEC da transição mantendo os 145 bilhões de reais para apenas 2023, ou seja, reduzindo de 2 anos para 1 ano. Em 21 de dezembro de 2022, a PEC foi promulgada pelo Congresso Nacional. Em seu último dia de gestão, o governo Bolsonaro decretou a redução à tributação das maiores empresas do Brasil, retirando 5,8 bilhões de reais por ano de receitas do governo Lula. Pega de surpresa, a equipe econômica de Haddad deve revogar tais medidas, uma vez que o rombo previsto no orçamento de 2023 é de 220 bilhões de reais. O economista José Roberto Afonso, professor do Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, e pesquisador da Universidade de Lisboa, descreveu essa redução de última hora como amoral e finalizou: é curioso saber por que se esperou o último dia do ano para tomar essa decisão e se por acaso isso foi combinado com o governo a ser empossado. Mais curioso ainda será saber se essa medida, que reduz a arrecadação e piora o déficit, mas beneficia as maiores empresas do país e aumenta os seus ganhos financeiros em termos líquidos, em caráter permanente, será tão criticada quanto as outras medidas que aumentaram o auxílio emergencial para os mais pobres. Plano de governo. Não tendo formalizado suas propostas em um plano de governo, na véspera do segundo turno Lula divulgou um documento denominado Carta para o Brasil do Amanhã, abordando resumidamente 13 propostas para seu novo governo. Embora o documento não afirme que o teto de gastos será revogado, por repetidas vezes durante a campanha eleitoral Lula defendeu a sua abolição, sem indicar se outro mecanismo o substituirá. Críticos do então candidato alegaram durante a campanha que ele estava pedindo um cheque em branco,
enquanto seus defensores rebatiam que em seus 2 mandatos o governo federal apresentou superávit primário e que Lula sabe a importância de se governar com responsabilidade fiscal. Dentre as propostas da Carta para o Brasil do Amanhã estão: retomada de obras paradas e prioritárias, para expandir o mercado interno de consumo. Investimento em serviços públicos e sociais, em infraestrutura e em recursos naturais estratégicos. Uso das empresas estatais como indutoras do crescimento e da inovação tecnológica. Construção de uma nova legislação trabalhista, e oferta de crédito subsidiado para trabalhadores das micro, pequenas e médias empresas. Manter o valor do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, em R$ 600 por família e com acréscimo de R$ 150 por criança de até 6 anos de idade. Renegociação das dívidas dos inadimplentes com desconto e juros subsidiados. Isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 mensais. Reforma tributária. Igualdade salarial para homens e mulheres. Busca do desmatamento zero na Amazônia e emissão zero de gases do efeito estufa. Apoio à agricultura de baixo carbono e à agricultura familiar. Combate ao garimpo ilegal. Construção de creches. Aumento dos recursos da merenda escolar. Implantação do ensino em tempo integral. Premiação em dinheiro para o estudante que completar o ensino médio. Criação de universidades. Expansão do ensino técnico. Formar mais professores e aumentar sua remuneração. Fortalecimento do SUS, com investimento na vacinação e em telemedicina. Continuar os programas Farmácia Popular e Médicos pelo Brasil. Investir no Minha Casa Minha Vida, atualmente denominado Casa Verde e Amarela. Universalizar o acesso à luz e à água. Estruturar um novo programa de aceleração do crescimento. Revogar as normas que facilitaram o acesso às armas de fogo. Equipar, treinar e remunerar melhor as polícias. Investir em cultura e esportes. Promover ações que garantam tratamento igualitário perante a lei às pessoas independente de etnia, gênero, orientação sexual, idade, credo, dentre outros. Desenvolver a indústria nacional e garantir a autossuficiência de itens como respiradores, fertilizantes, diesel, gasolina, microprocessadores, satélites, aeronaves e plataformas de petróleo. Trazer a indústria brasileira para o século XXI. A agricultura sustentável. Investir fortemente na Embrapa e no financiamento e assistência ao agronegócio. Estabelecer uma política de preços mínimos para os produtos agrícolas. Superar o isolamento internacional e buscar reposicionar o Brasil como protagonista no mundo, investindo na integração regional e dialogar com Rússia, Índia, China e África do Sul, que, junto com o Brasil, são denominados com o acrônimo BRICS, além da África, União Europeia e Estados Unidos. Preservar o Estado Democrático de Direito e as instituições de Estado do Brasil. Economia. Neste 2023 os rumos da economia brasileira continuam nas pautas de discussão. Em meio às incertezas sobre como medidas macroeconômicas refletirão no bolso e nos investimentos dos brasileiros, temas como risco político e taxa Selic impactam nas respostas dessas perguntas. Taxa Selic em 2023. A taxa Selic é conhecida como a taxa básica de juros da economia, porque serve como base dos juros do país. Ou seja, ela influencia a vida das pessoas, pois sua variação afeta o controle da inflação. Em dezembro de 2022, o Comitê de Política Monetária, Copom, definiu que a taxa Selic atual é de 13,75% ao ano. O Boletim Focus de 13 de janeiro de 2023 aponta essa taxa em 12,5% ao ano. Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, acredita que a taxa seguirá em 13,75% até o segundo semestre do ano. Os juros já estão elevados. Juros a 13,75% não são uma coisa simples. A gente pode ver perspectivas de que a taxa de juros se mantenha nesse patamar. Quando o cenário da economia em
2023 mostrar segurança, e o Banco Central estiver bastante seguro, ele pode começar a mostrar cortes, opina Sung. Economia e o risco político em 2023. As incertezas sobre como será a política econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, também entram nessa pauta. A revogação do teto de gastos, atual política de arcabouço fiscal, é um dos temas que deixa mais pulgas na orelha do mercado. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, prometeu que apresentará o novo arcabouço fiscal até abril. Segundo ele, a equipe econômica do governo Lula quer fazer algo estrutural nesse tema. Enquanto a proposta não é apresentada, temores mais abrangentes sobre o risco fiscal ficam no ar. Arruda ressalta que existe uma dinâmica técnica e política por trás do processo. Assim, a forma como as forças do Executivo e Legislativo serão balanceadas neste processo é o que coloca um ponto de interrogação nos agentes econômicos. Bolsa e ações neste ano. Nas projeções da XP, o valor justo do Ibovespa para o final deste ano ficará em torno de 125 mil pontos. Reduzimos de 135 mil para 125 mil por causa dessa forte alta de juros que vimos no mercado, principalmente dos juros de longo prazo. Juros longos para cima trazem o valor para baixo, detalha Ferreira. A gente continua vendo bastante valor na Bolsa Brasileira. Continuamos vendo os indicadores de preço sobre lucro nos menores níveis desde 2008, então a Bolsa continua bastante barata. Continuamos gostando de renda variável Brasil, mas ainda em um cenário de cautela. A volatilidade continua, os investidores devem continuar posicionados em papéis de empresas sólidas, geradoras de caixa e que consigam crescer com um macro mais desafiador, complementa. Economia e finanças pessoais em 2023. Em meio a esse contexto econômico geral, cuidar das finanças pessoais também é algo essencial para não ficar no vermelho e organizar a sua saúde financeira. Economizar dinheiro é uma das possibilidades para conseguir organizar as finanças pessoais. Vinícius Romano, especialista em renda fixa da Suno Research, defende que o tema seja tratado da mesma forma como cuidamos da saúde. Quando a gente vai ao médico, ele faz um exame geral para ver o que tem de errado com o nosso corpo para, aí sim, atuar de uma maneira mais específica. No caso do dinheiro, acredito que seja a mesma coisa. Temos que fazer um check-up da nossa vida financeira. Fazemos um balanço de todas as dívidas que temos, e com isso, temos uma imagem mais real da nossa vida financeira, comenta Romano. Mudanças atuais na sociedade brasileira e o Sistema Nacional de Educação. Embora o slogan eleitoral do recém-iniciado segundo mandato presidencial tenha sido Brasil, Pátria Educadora, indicativo da verbalizada intenção governamental de levar a educação ao patamar de prioridade das prioridades, os rumos econômicos assumidos pelo novo governo comprometem o futuro da educação brasileira. Os desafios postos atualmente e os que nos esperam nestes próximos 4 anos, vêm sendo enfrentados pelo governo federal com medidas conflitantes e flagrantemente incompatíveis com as propostas eleitorais. Assim, por exemplo, inclui-se no PNE a utilização de indicadores de qualidade com base na avaliação institucional e, ao mesmo tempo, fixa-se uma meta de atingimento do IDEB e até do PISA, exame idealizado e elaborado para atender às demandas da OCDE. Do mesmo modo, incluem-se os 10% do PIB para a educação, mas facilita-se enormemente a destinação de recursos públicos ao setor privado. E o que é pior, sem buscar, até agora, estabelecer diálogo e possível canal de negociação com os sujeitos sociais coletivos. A despeito dos posicionamentos assumidos após longas e renhidas discussões por entidades integrantes do Fórum Nacional da Educação, nem mesmo a Conferência Nacional da Educação, CONAE, realizada não em fevereiro como previsto, mas somente em novembro de 2014, reunindo delegados representantes de todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, organizada para propiciar o debate entre educadores, foi concretizada em tempo hábil para que as suas demandas educacionais pudessem ser incorporadas ao Plano Nacional da Educação, inicialmente previsto para de 2010 a 2020, porém só aprovado em junho de 2014, com imenso atraso, pelo Congresso Nacional.
Mais do que mediar as disputas de diferentes concepções no campo da educação, definindo finalmente uma posição, medidas têm sido tomadas em zona amorfa e permeada de ambiguidades. As declarações do novo ministro da Educação apontam para a reformulação radical do ensino médio centrada na revisão curricular, no prazo de 2 anos. Seguindo as propostas do polêmico Projeto 6840-2013, em tramitação na Câmara Federal, e aparentemente sem acompanhar os últimos acordos efetuados entre o seu relator e as entidades estudantis e as do Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio, formalizados no substitutivo ao PL, aprovado na última reunião da Comissão Especial, em dezembro, e que deverá ser votado em 2015 pelo plenário da Câmara, Cid Gomes retoma as já desgastadas propostas empresariais de organizar os currículos a partir do que designa como grandes áreas de conhecimento, caminho elegido para torná-los mais palatáveis à juventude. No entanto, contrariando as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, definidas socialmente aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, CNE, a organização curricular pretendida fragmenta e hierarquiza os diferentes saberes em vez de procurar integrá-los. O ministro prometeu, ao menos, que tais mudanças seriam precedidas de ampla discussão, por meio de um debate aprofundado com diferentes atores sociais. A revisão curricular deverá ocorrer simultaneamente a outro debate previsto no PNE que também envolverá grande disputa política, a definição das bases nacionais curriculares comuns no ensino fundamental e médio, ou seja, a definição dos conteúdos mínimos a serem estudados nas escolas do país. É neste quadro de grande complexidade que o Plano Nacional da Educação, apresentado ao Congresso Nacional por mensagem presidencial em 2010, sancionado e publicado no DOU em 25 de junho de 2014, coloca para todos nós, comprometidos com a educação pública como direito, democrática, de qualidade referida socialmente laica, o desafio da institucionalização em lei do Sistema Nacional da Educação, TSNE, nos próximos 2 anos. É importante que fiquem visíveis os interesses de grupos e forças políticas e econômicas antagônicas que disputam o campo educacional no Brasil. Tais antagonismos manifestam-se tanto no entendimento dado à concepção de educação presente no artigo 205 da Constituição Federal e nos princípios dele decorrentes, artigo 206, quanto no texto do PNE já aprovado. Correndo o risco de sermos demasiadamente sintéticos, assinala-se que se opõe nesses posicionamentos, de um lado, à concepção mercantilista da educação respaldada na teoria do capital humano e, de outro, à concepção do desenvolvimento humano, do direito à cidadania e da qualificação para o trabalho. Tendo em vista estas divergências, e ao mesmo tempo, considerando o fato de que elas não se opõem, mas se hibridizam no PNE, o 5º Seminário da Educação Brasileira, TSEB, a ser realizado em junho de 2015, se propõe analisar e debater tanto as posições antagônicas quanto a concertação entre elas, que são o substrato do plano. A presente proposta editorial que, inovadoramente, antecipa a publicação dos textos que serão debatidos no VSEB, problematiza a constituição do SNE no contexto de mudanças estruturais e sociais em curso na desigual sociedade brasileira contemporânea, considerando o campo do trabalho, com implicações socioespaciais e econômicas. O urbano, reorganização das cidades e territórios, e metrópoles, periferias, e o rural, agroindústria, cooperativismo e assentamentos, os quais expressam mudanças no campo que se associam com o urbano em algumas situações. A organização atual do Estado, que envolve novas relações público-privado e incide sobre a concepção do direito à educação pública de qualidade socialmente referenciada, substituindo-a por outra que, sustentada em uma racionalidade pragmática, instrumental, restringe o direito à educação de qualidade ao que pode ser mensurado. Espera-se que o VSEB e a interlocução propiciada a seus participantes pela publicação antecipada de textos, possa contribuir como mais um instrumento de reflexão e organização dos educadores e suas instâncias deliberativas, no acompanhamento efetivo das metas do PNE e dos planos estaduais e municipais de educação, com ampla participação dos vários setores sociais, e, dessa forma, para a construção do Sistema Nacional de Educação e a democratização da escola pública de qualidade social em nosso país. A tecnologia nos tempos atuais.
O ser humano, nos dias de hoje, não consegue mais viver sem a tecnologia na vida pessoal e profissional, pois ela impactou diretamente na sociedade, e trouxe muito mais avanços em diversas áreas da humanidade, tanto pessoal como profissionalmente. A tecnologia atual pode apresentar algo irresponsável, e causar sérios prejuízos, como efeitos negativos diversos que podem vir a causar, como por exemplo, efeitos colaterais, arriscando trazer aos seres humanos consequências sérias, como tirar empregos, impacto no sono, ansiedade, impacto na interação social, propiciando vida sedentária às pessoas, confinando as pessoas, crianças e adultos a ficarem dentro de casa. Ciência e tecnologia revolucionam nossas vidas, mas a memória, a tradição e o mito moldam nossas respostas. Arthur Schlesinger, um historiador. Mas a tecnologia segue com várias fontes de recursos positivos, novidades fora do comum, que trazem muitos benefícios, tais como alivia a rotina, aperfeiçoa a vida da humanidade, traz avanços na ciência, propicia a redução de estresse, avanços das tecnologias e das indústrias, e principalmente na vida pessoal e profissional. Com a internet, por exemplo, temos acesso a um volume de conhecimento imensurável e de forma quase instantânea. Mas esse envolvimento com a rede pode trazer riscos de ataques cibernéticos, e de mais ações ilícitas por hackers, e pessoas mal intencionadas ao utilizar a tecnologia. Em meados da década de 1990, podíamos ver crianças brincando na rua, andando de bicicleta, brincando de pega-pega, pulando amarelinha, jogando futebol. Mas hoje em dia, o cenário é completamente diferente, as crianças ficam dentro de suas casas, o tempo todo jogando nos celulares, assistindo vídeos, enviando mensagens por WhatsApp, e as famílias não se reúnem mais à mesa, todos, crianças e adultos, com celulares e computadores em cada cômodo da casa, impossibilitando o diálogo entre as famílias. O perigo de verdade não é que computadores passem a pensar como humanos, mas sim que humanos passem a pensar como computadores. Sidney Harris, jornalista. Mas temos que concordar que a internet trouxe muitos benefícios, sendo esses benefícios se desenvolvido com o passar dos anos, como empregos, entretenimento, redes sociais, vídeos, WhatsApp, etc. Atualidades. www.dominaconcursos.com.br 9. Portanto, concluímos que tecnologia é a teorização ou estudo do conjunto de técnicas, habilidades, processos envolvidos na realização de atividades. A interação entre internet e sociedade deve levar a uma socialização entre indivíduos, propiciando uma interação coletiva e benéfica a todos. Apesar de a inteligência artificial trazer grandes benefícios, seu crescimento desenfreado pode se sobrepor aos interesses da humanidade, acarretando assim, tanto malefícios como benefícios. O uso desenfreado da tecnologia pode ser utilizado para o bem ou para o mal, e esta é uma consequência que temos que conviver, mas não aceitar. O uso indiscriminado da internet deve ser observado e analisado, de tal forma a impedir seu uso por meios ilícitos, de pessoas desonestas que a utilizam para práticas de atos indevidos. Mas temos que afirmar que quanto mais evoluímos, mais dependemos desta maravilhosa invenção que é a internet. Pode-se concluir que os avanços tecnológicos geram oportunidades econômicas e sociais fantásticas, mas precisam ser sustentados por políticas corretas para assegurar que tragam benefícios a todos. A questão energética na atualidade. Os recursos energéticos são o foco dos interesses estatais, gerando disputas geopolíticas desde a primeira revolução industrial. Na segunda metade do século XX, com a expansão do meio urbano industrial, principalmente na América Latina e Sudeste Asiático e, consequentemente, o crescimento populacional, houve o aumento exponencial da demanda energética. Nos últimos anos, a questão energética traz novas discussões e agências internacionais, estados e a sociedade, geram debate sobre consumo, recursos naturais, mudanças climáticas, e principalmente, a segurança energética dos países mais ricos. Antes de tudo, é importante conhecer os diferentes tipos de fontes de energia. Podemos classificá-las em renováveis e não renováveis, primárias e secundárias, convencionais e alternativas.
Renováveis Rigarro tem capacidade de se regenerar em um tempo curto, tornando-a inesgotável. Excelência, biomassa, óleos biodiesel a partir de cana-de-açúcar, mamona, girassol, entre outros. Não renováveis Rigarro oriundas de matéria orgânica decomposta por milhões de anos, não havendo tempo hábil para serem formados para uso humano. Excelência, petróleo, gás natural e carvão. Primárias Rigarro quando utilizamos diretamente para geração de calor e energia. Excelência, lenha queimada para uso doméstico. Secundárias Rigarro utilizasse um meio de energia para obter outro. Excelência, usina nuclear enriquece o urânio para aquecer a água e mover as turbinas, gerando energia elétrica. Convencionais Rigarro são as energias base da sociedade contemporânea. Excelência, petróleo, gás natural, carvão e hidroelétricas. Alternativas Rigarro constituem uma alternativa ao modelo energético decorrente dos últimos 2 séculos. Sua introdução diversifica a matriz de energia dos países, aumentando sua segurança e seu desenvolvimento econômico e ambiental. Excelência, solar, eólica, geotérmica e maremotriz. Apesar dos avanços tecnológicos das últimas 4 décadas, proporcionados pela revolução técnico-científico-informacional, o principal recurso da matriz energética é o mesmo desde a Segunda Revolução Industrial, 1850, o petróleo, tendo o carvão como segundo maior demanda e o gás natural em terceiro. Neste caso, apesar dos investimentos em fontes alternativas, solar, eólica, geotérmica, mantém-se os combustíveis fósseis como a principal forma de obtenção de energia em nível mundial. Combustíveis fósseis são originados a partir da decomposição de restos de seres vivos, depositados em partes mais baixas da crosta terrestre. Neste caso, podemos perceber que cerca de 85% da matriz energética mundial é baseada em recursos finitos, emitindo cada vez mais CO2 na atmosfera, alterando as condições climáticas do planeta. É importante frisar que há esforços em investir e aumentar o consumo de energia proveniente de fontes renováveis como a solar e a eólica. Países como Estados Unidos, China e Alemanha investem cada vez mais em pesquisas para tornar mais eficiente a captação e a distribuição de energia originada pelo vento e sol. Já no Brasil, diferente da mundial, observamos que a matriz energética nacional é diversificada, tendo quase metade dela proporcionada por fontes renováveis, como a hidrelétrica e biomassa, conhecida como biodiesel. A diversificação demonstra que o Brasil está inserido neste novo cenário de mudanças e discussões sobre o clima e o desenvolvimento sustentável, já que busca alternativas à importação, extração e uso em larga escala de energias não renováveis, como petróleo, gás natural e carvão. Investimentos em produção de biocombustíveis a partir da cana-de-açúcar e na construção de usinas hidrelétricas, principalmente, na região norte, trazem o Brasil para um patamar de um dos países com matriz energética mais limpa do mundo. Quase tudo que fazemos e usamos hoje passa por algum gasto de energia. Ir à escola ou ao trabalho, assistir à televisão, cozinhar, tomar banho, em tudo há gastado energético. Todavia, existem diferentes formas de sua produção, distribuição e consumo, tanto de combustíveis, como de energia elétrica. A maioria dos transportes são movidos a partir de óleos refinados do petróleo, gasolina, diesel e querosene, sendo, então, o maior consumidor da indústria petrolífera. É, por isso que, entre diversas dificuldades em implementar sistemas eficientes de transporte público, como metros, trens, ciclovias etc., além da introdução e barateamento de carros híbridos, que também são movidos a eletricidade, são originados pelas indústrias petroquímicas, que influenciam as ações governamentais na área energética. Dessa maneira, das 25 maiores empresas do mundo em 2013, mais da metade é vinculada ao setor de energia. Podemos adquirir de diversas maneiras a energia elétrica que abastece nossas residências, parques industriais e prédios públicos. Pode-se obter pelas hidrelétricas, com o represamento d'água, gerando quedas para fluir entre as turbinas. Também temos as termoelétricas, ou usinas que geram energia a partir do aquecimento de grande quantidade de água pela queima de gás natural, biomassa e urânio enriquecido.
Além, obviamente, das novas fontes limpas, a solar, eólica, geotérmica, maremotriz, etc. Educação: conheça as etapas do processo de tratamento da água. Vale lembrar que a demanda energética vai crescer nos próximos anos, principalmente, nos chama, dos países emergentes, como China, Índia, Brasil, África do Sul, entre outros. O avanço do meio urbano, do potencial industrial e da população vai incrementar essas áreas como novas grandes consumidoras, principalmente de petróleo e energia elétrica. Contudo, os Estados Unidos ainda terão grande parcela na produção e no consumo da energia do mundo. Estes, inclusive, vêm investindo maciçamente em novas fontes de energia para se tornarem independentes, principalmente, dos exportadores de petróleo do Oriente Médio, Rússia e Venezuela.